Prepare-se para um choque. Se a sua fé não produz obediência, ela não carrega poder. Ponto. Crer sem se curvar, sem ajustar o passo à voz de Deus, é como segurar uma lâmpada desligada e esperar que ela ilumine a sala. Muita gente se acostumou com a linguagem da fé, com o ambiente da fé, com a estética da fé, mas vive sem a energia da fé. E onde a obediência falta, o poder é ausente. Não há transformação, não há santidade crescente, não há temor do Senhor, apenas slogans religiosos e força humana cansada. Este vídeo não é um show, é um chamado. Não estou aqui para massagear a consciência, estou aqui para despertar. O tema é simples e cortante: o poder revelado na fé verdadeira. E a primeira martelada é esta: fé que não obedece é opinião, não é nova vida. É por isso que orações viram monólogos vazios, cultos se tornam eventos, e a segunda-feira nega o que a boca proclamou no domingo. A alma segue inquieta, os vícios permanecem, a língua continua indomada e o coração racionaliza. Sem obediência, tudo se reduz à sensação espiritual temporária. O Dr. Martin Lloyd-Jones batia nessa tecla com precisão cirúrgica. O Evangelho não é um anestésico para nos fazer sentir melhor. É a intervenção de Deus que nos faz nascer de novo e nos coloca em outra direção. Ele lembrava que a fé bíblica é uma resposta total à palavra. Ela ouve, crê e, por isso, obedece. Não por moralismo, mas porque um novo princípio de vida começou. A obediência não é o preço da salvação. É seu pulso, sua evidência, seu respirar. O problema da nossa geração não é falta de informação, é falta de submissão. Confundimos emoção com conversão, like em versículo com cruz nas costas, intenções com entrega. Dizemos: Deus conhece meu coração, para driblar a palavra que confronta nossos passos. Mas a verdade é direta. Onde o senhorio de Cristo é real, a agenda muda. As escolhas mudam, os hábitos mudam. Não perfeitamente, mas visivelmente. O Espírito Santo não habita alguém para deixá-lo igual. Pense em duas imagens. Primeiro, a semente. Se há vida, ela rompe a terra, cresce e frutifica. Se nunca brota, não havia vida. Segundo, a tomada. A fé é o cabo que conecta ao poder de Deus. A obediência é o interruptor ligado. Sem esse sim prático, você pode até estar na sala, mas permanece na escuridão. Deus não precisa da nossa performance. Ele requer nossa rendição e nela derrama poder para viver o que ordena. Pare agora e examine-se. Que áreas você mantém negociadas com o pecado? Onde você diz: ainda não? O que a palavra já deixou claro e você continua adiando. Se a sua fé não incomoda o seu pecado, talvez o seu pecado tenha adormecido a sua fé. O chamado não é para a culpa estéril, é para arrependimento vivo, quebrantar-se, confessar, pedir graça, levantar e obedecer hoje. O poder de Deus visita quem se rende, não quem apenas declara. Este é o choque inicial. Fé sem obediência, poder ausente. Se doeu, é sinal de vida. Se despertou, é Deus chamando você pelo nome. Qual é a raiz do problema? Autoengano e religiosidade sem regeneração. Autoengano é construir uma narrativa sobre si mesmo que anestesia a consciência enquanto preserva o trono do eu. Religiosidade sem regeneração é reformar comportamentos sem receber um novo coração. É possível aprender a linguagem do reino, habitar os ambientes da fé e ainda assim permanecer sob o domínio antigo. Acontece quando a fé vira acessório identitário, não novo nascimento. Como o autoengano opera? Ele pega coisas boas e as transforma em álibis. Eu já fiz uma decisão no passado, mas decisão sem vida nova vira registro histórico. Eu sinto paz, mas paz que não confronta o pecado é apenas alívio psicológico. Eu sirvo na igreja.
Mas serviço que encobre desobediência secreta é folha de figueira. Eu conheço doutrina, mas ortodoxia sem santidade se torna frieza orgulhosa. Eu tive experiências, mas experiências espetaculares sem fruto consistente se dissolvem como fumaça. O auto-engano coleciona símbolos, enquanto evita a cruz que quebra o orgulho. Martin Lloyd-Jones insistia: o evangelho não melhora o velho homem. Ele o crucifica e introduz um princípio totalmente novo de vida. A fé bíblica não é um slogan, é a resposta total da pessoa a Deus: ouvir, crer e obedecer. Por isso a pergunta não é o que você já fez por Deus, mas o que Deus fez em você. Sem regeneração, tentamos obedecer a partir de força humana e cansamos. Com regeneração, obedecemos porque a vida de Cristo pulsa em nós. Quais sinais expõem a religiosidade sem novo nascimento? Falta de fome pela palavra, tristeza apenas por ser pego, não por ter entristecido a Deus. Obediência seletiva, ficamos com os mandamentos que cabem na agenda. Amor condicional, que se esgota quando não é correspondido. Vida secreta desconectada da vida pública. Em contraste, onde há novo coração, surgem evidências. Fome e tremor diante da Escritura. Guerra honesta contra o pecado. Obediência custosa, ainda que ninguém aplauda. Amor prático pelos irmãos. Coerência quando ninguém vê. Faça um exame simples. Quando confrontado pela palavra, você se justifica ou se rende? Quando Deus diz não, você redesenha a agenda ou busca brechas? O que acontece no secreto com seus olhos, sua língua, seu dinheiro? Quais pecados perderam poder sobre você no último ano? Como você reage à disciplina amorosa de Deus? Essas respostas revelam se estamos numa esteira religiosa ou no caminho da vida. Por que o auto-engano gruda? Porque ele é confortável e socialmente recompensado. Aplaudimos aparência, métricas e performance. O algoritmo valoriza visibilidade. O céu aprova fidelidade. Preferimos a estética do poder à realidade do quebrantamento. O fariseu ora em pé, enumerando credenciais. O publicano bate no peito pedindo misericórdia. Um sai autoafirmado, o outro justificado. Qual é a saída? Não é tentar mais forte, é nascer de novo. Arrependa-se não só dos pecados feios, mas da justiça própria que tenta comprar Deus. Traga sua vida inteira à luz. Peça ao Espírito que vivifique o que a rotina matou. Volte às disciplinas como meios de graça, não troféus. Palavra que confronta, oração que rende, igreja que acompanha e corrige. Obediência hoje, não amanhã. Quando o senhorio de Cristo substitui a curadoria do eu, as máscaras caem e o poder volta a fluir. Padrão bíblico, a fé que ouve, crê e obedece. Esta é a trilha mestra das Escrituras e a ênfase que Martin Lloyd-Jones martelava no púlpito. Fé bíblica envolve mente, em coração e vontade. Não é um sentimento solto, nem um slogan motivacional. É resposta integral à voz de Deus. Primeiro, ouvir. Não o consumo apressado de conteúdos religiosos, mas o Shema. Atenção reverente, coração aberto, disposição para ajustar a vida. Depois, crer, deslocar a confiança de si mesmo para o caráter de Deus, ancorando-se em suas promessas e em sua obra consumada em Cristo. Por fim, obedecer, passos concretos, mesmo quando custam, porque se confia em quem ordena. A Bíblia inteira ecoa esse padrão. Abraão ouviu, creu e saiu, sem mapa com uma promessa. Israel foi chamado a ouvir, crer e obedecer. Tropeçou quando reduziu ouvir a rito, crer a tradição e obedecer à formalidade. Jesus descreve suas ovelhas como as que ouvem minha voz. Tiago corta auto-engano ao dizer, sede praticantes da palavra. Paulo chama isso de obediência da fé,
mostrando que a fé verdadeira necessariamente se expressa em submissão amorosa. Hebreus 11 não é galeria de sentimentos, mas de ações que brotam da confiança no invisível. Lloyd Jones insistia: a verdade de Deus cativa a mente, inflama o coração e inclina a vontade. Onde a pregação reduz obediência a moralismo, nasce culpa estéril. Onde a graça é usada para relaxar a vontade, nasce antinomianismo. O Evangelho evita os dois precipícios. Somos aceitos pela obra de Cristo, portanto obedecemos com alegria. A mesma graça que salva, governa. Fruto não compra nada de Deus, apenas evidencia que a vida de Deus está em nós. Como isso respira no cotidiano? Ouvir. Criar espaço real para a palavra e para o Espírito. Silêncio, leitura atenta, oração humilde que pergunta: o que o Senhor está dizendo? E não como isso confirma minhas preferências. Identificar ruídos, orgulho, pressa, distrações e trazê-los à luz. Crer, responder às promessas com confiança prática, trocar narrativas de medo por intercessão, de controle por entrega, de culpa por confissão e descanso na cruz. Alimentar a fé lembrando quem Deus é, não quem você sente que é hoje. Obedecer, transformar convicções em decisões, perdoar ofensas específicas, romper com práticas desonestas, restaurar relacionamentos, ajustar hábitos digitais, ordenar finanças com integridade, reconciliar-se onde depende de você, servir sem aplausos. Obediência bíblica é imediata, não procrastina, concreta, tem nomes e datas. Perseverante, continua quando a emoção passa, e alegre, porque confia no comandante. 3 sabotadores distorcem o padrão. Nominalismo. Ouvir sem crer nem obedecer. Coleção de sermões e zero transformação. Misticismo desancorado. Pular do eu senti para o eu fiz sem submeter-se à escritura. Pragmatismo. Querer resultados sem processo. Técnicas sem rendição. O caminho bíblico une revelação, fé e prática sob o senhorio de Cristo, na força do Espírito e dentro do corpo, com prestação de contas e encorajamento. Um exame honesto. Hoje, o que Deus lhe disse na palavra? Em que verdade você decidiu confiar diante dessa palavra? Qual passo de obediência você já marcou no calendário? Onde essa tríade opera, o poder de Deus se manifesta, não sempre em espetáculo, mas em transformação consistente, pacífica e firme. Evidências do poder não são arrepios, frases de efeito ou agendas lotadas. O poder do Espírito se manifesta, antes de tudo, em santidade e temor do Senhor. Santidade é vida separada para Deus no terreno da segunda-feira, não apenas no domingo. É amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Temor do Senhor é consciência viva da presença de Deus, que produz reverência alegre e tremor responsável, não pânico, mas peso de glória. Onde esse temor cresce, o medo das pessoas diminui, a sedução do pecado enfraquece e a alma ganha coluna. Como isso aparece? Primeiro, em arrependimento rápido e profundo. Gente cheia do poder não racionaliza falhas, confessa sem enfeite, pede perdão com nomes e, quando possível, repara. Corta rotas de fuga, queima pontes com o pecado, desfaz alianças ocultas. Segundo, em pureza prática. Fidelidade no secreto, honestidade nas telas, sobriedade nos prazeres, cuidado com palavras, a língua vira fonte de vida, não de veneno. Terceiro, em integridade nas coisas pequenas. Contratos limpos, impostos corretos, excelência quando ninguém fiscaliza, promessas cumpridas sem lembrete. O sim é sim, o não é não. Quarto, generosidade concreta. Mão aberta, hospitalidade, partilha que dói um pouco e alegra muito, porque já não se adora o dinheiro. Quinto, mansidão e coragem juntas. Não violência da vaidade, mas firmeza da verdade dita em amor.
capacidade de dizer não ao que ofende a Deus, mesmo que custe status. Sexto, ritmos de graça. Palavra e oração como respiração, serviço silencioso, submissão mútua, ceia tomada com exame de coração. Sétimo, fome por correção. Quem teme ao Senhor agradece ser ajustado, procura prestação de contas, trata disciplina como cuidado, não humilhação. Há também sinais relacionais, reconciliação, onde havia rancor, pacificação, onde reinava contenda, unidade sem uniformidade. Ambientes mudam, chega paz, ordem, senso de propósito. Opressões perdem força, vícios começam a ceder, hábitos são reeducados, cadeias antigas enfraquecem sob intercessão simples e perseverante. Não é espetáculo, é consistência. O diabo pode imitar fenômenos, ele não reproduz humildade santa. Por isso, não confunda dons com fruto. Dons brilham no palco, fruto pesa na balança. Dons podem operar por um tempo até em vasos quebrados. Fruto exige raiz viva. O padrão do céu mede poder por caráter transformado e obediência prática. Onde há santidade crescente e temor do Senhor, os próprios dons florescem de modo seguro, porque passam a servir pessoas e não o ego. Faça alguns exames. Teste do secreto. Quem você é quando ninguém vê? Teste do dinheiro. Sua alegria depende do que entra ou do que sai para abençoar? Teste do tempo. Sua agenda revela a prioridade do reino ou do imediatismo? Teste do sofrimento. Quando a dor chega, você se torna mais parecido com Cristo ou mais cínico? Teste da casa. Pergunte aos mais próximos se sua presença traz paz, verdade e segurança. O poder legítimo aguenta esses testes. Comunidades cheias desse poder cultivam um culto reverente, pregação que corta e cura, disciplina amorosa, transparência, serviço aos pobres, mesa larga sem tolerar pecado. Não precisam barulho para provar presença, há peso, alegria sóbria, lágrimas sinceras, risos limpos. Não se idolatra números, celebra-se fruto. E quando alguém cai, não se encobre, trata-se com verdade e graça, visando restauração. Quer ver esse poder? Não persiga efeitos, persiga o Deus Santo. Peça ao Espírito, mostra onde falta temor, onde a santidade estagnou. Confesse hoje, repare o que der, marque um passo concreto de obediência. Fruto cresce em quem permanece. Mentiras que nos paralisam não costumam soar como mentiras. Elas soam piedosas, confortáveis e espirituais. A mais popular é: Deus conhece meu coração. Dita assim, vira anestesia. Sim, Deus conhece. E exatamente por conhecer, Ele não se impressiona com nossos discursos, chama nosso coração à luz, ao arrependimento e à obediência hoje. O conhecimento que Deus tem de nós não é um atestado de inocência, é o fundamento do seu juízo e da sua misericórdia atuante. Quando usamos essa frase para adiar passos claros de obediência, estamos dizendo: eu sei o que é certo, mas quero tempo, aplauso e alívio sem cruz. Essa mentira cria paz falsa, que dura até o próximo confronto com a verdade. Outra: desculpa, não estou pronto. Prontidão na Bíblia costuma nascer depois do passo, não antes. Pedro só andou sobre as águas depois de sair do barco. Esperar sentir coragem perfeita é decidir nunca avançar. A graça cobre sim, e também educa, treina e disciplina para renunciar à impiedade. Graça barata promete perdão sem mudança. Graça verdadeira nos recruta para a batalha diária da santidade. Todo mundo faz. O padrão não é a média do grupo, é a estatura de Cristo. A porta larga é confortável e lotada. O caminho estreito é frutífero e conduz à vida. Não sinto paz. Sentimentos são indicadores, não governantes. Paz bíblica não é ausência de desconforto, é presença de Cristo no meio da obediência. Muitas vezes, a paz vem depois do sim, custoso, não antes. Vou orar mais um pouco,
Quando Deus já falou, é apenas adiar com verniz devocional. A demora crônica é desobediência no modo silencioso. Tentei e falhei. Falhas podem virar professoras ou álibis. Quem teme ao Senhor aprende com a queda. Confessa, pede ajuda, muda o plano e tenta de novo. Quem ama a própria imagem transforma a queda em desculpa para parar de lutar. Eu sou assim. Em Cristo, você é nova criação. Temperamento explica tendências, não define destino. O fruto do Espírito reeduca afetos, palavras e reações. Isso é legalismo. Não confunda obediência amorosa com legalismo. Legalismo tenta comprar Deus com desempenho. Obediência responde ao amor com lealdade. Não quero ser hipócrita. Hipocrisia é fingir virtude. Obedecer enquanto o coração é alinhado é fidelidade. Diga a verdade sobre o que sente e, ainda assim, faça o que Cristo manda, até que o coração alcance os pés. O diabo está me atacando. Sim, e daí? Resistência espiritual inclui fechar portas da carne, ordenar hábitos, vigiar pensamentos, usar a armadura completa, não apenas fazer orações genéricas. É uma fase corrida. A cruz não cabe só em fases tranquilas, ela organiza todas as fases. Prioridade é sempre uma decisão com custo. Preciso de confirmação. Confirmação é útil onde há cinza. Quando a palavra é clara, pedir mais sinais é fugir de responsabilidade. Como trocamos mentiras por verdade? Primeiro, nomeie o pecado sem eufemismo. Deus não perdoa desculpas. Ele perdoa pecados confessos. Depois, confesse a alguém maduro e peça prestação de contas. Corte acessos, remova apps, rotas, números, hábitos que alimentam a queda. Repare o que puder. Devolva, restitua, peça perdão, feche ciclos abertos. Reordene sua agenda em torno de palavra e oração como disciplina, não sensação. Una-se à igreja de forma concreta, sirva em algo pequeno e fiel. Escreva um passo de obediência datado. Hoje, não, um dia. Troque narrativas de Deus conhece meu coração, para Deus está transformando meu coração e eu vou obedecer enquanto Ele me molda. De eu não consigo, para posso avançar porque Ele me fortalece. De não sinto vontade, para vou sem vontade, até que a vontade seja curada. As mentiras prometem alívio sem mudança. A verdade da cruz e com ela poder real. Onde a verdade vence, o temor do Senhor volta, a santidade floresce e a fé obedece. Caminho prático, palavra, oração, igreja e disciplina como trilhos da obediência. A vida cristã não anda à força de vontade isolada. Ela corre sobre trilhos que mantêm o coração na direção certa quando o clima interno muda. Esses trilhos são simples e antigos: palavra, oração, igreja e disciplina. Não são penduricalhos, são meios de graça. Quando os quatro caminham juntos, a fé que ouve, crê e obedece, encontra terreno firme. Palavra, leia para obedecer, não só para saber. Adote um ritmo possível e constante. Comece com um trecho curto diário. Use 3 perguntas. O que Deus revela sobre ele? O que ele expõe em mim? Qual passo prático ele me chama a dar hoje? Transforme o texto em ação datada. Se leu, reconcilia-te. Decida enviar a mensagem até o fim do dia. Se leu, não murmure. Pratique gratidão concreta, listando 3 favores de Deus. Antes do almoço, ore a própria passagem de volta para Deus, orando salmos, promessas e ordens. Anote um pouco de ouro por dia, uma frase, um mandato, um consolo. Oração. Não espere vontade para começar. Estabeleça âncoras. Manhã, meio do dia, noite. Pela manhã, consagração e petição. Ao meio do dia, intercessão e gratidão. À noite, exame de consciência, confissão, descanso em promessas. Ore com a Bíblia aberta. A palavra acende a oração,
e a oração desce a palavra ao coração. Mantenha uma lista de batalha, pessoas, pecados, projetos e a atualize semanalmente. Quando a ansiedade apertar, respire e ore curto. Senhor Jesus, tem misericórdia. Em paz me deito. Ajuda-me a obedecer agora. A postura do corpo ajuda o coração. Ajoelhe-se quando puder. Caminhe orando quando estiver cansado. Igreja, ninguém obedece bem sozinho. Membro comprometido, não consumidor ocasional. Sente-se sob pregação expositiva. Participe da ceia com temor e alegria. Sirva em algo pequeno e fiel. Tenha 2 irmãos. De prestação de contas. Toda semana respondam: onde obedeci? Onde fugi? Qual será meu próximo passo? Confesse pecados concretos, não apenas lutas genéricas. Procure mentoria espiritual. Submeta decisões grandes à luz de conselhos piedosos. Grupos pequenos não substituem o culto e o culto não substitui o pastoreio pessoal. Ambos são meios de Deus cuidar de você. Disciplina. A graça treina, e treino pede estrutura. Crie uma regra de vida simples por 90 dias. Hora de dormir e acordar. Primeiro. Encontro do dia com Deus, antes da tela, bloco semanal de silêncio, jejum regular. Comece com uma refeição por semana focado em oração e palavra, generosidade planejada, limpeza digital. Nada de celular nos primeiros 15 minutos do dia, limite redes. Instale bloqueadores nos horários de fraqueza, remova atalhos para o pecado. Projete o ambiente a favor da santidade. Bíblia aberta na mesa, lista de oração visível, lembretes de promessas na tela, rotas seguras para voltar para casa. Pratique o 3-3-3. 3 minutos de palavra pela manhã, 3 de oração ao meio do dia, 3 de exame à noite. Agradeço, confesso, peço ajuda. Pequeno, constante, cumulativo. Quando cair, levante rápido. Confesse a Deus e a alguém, repare o que puder, recomece de onde parou. Sem drama, sem autoacusação estéril. Métricas ajudam. Dias lidos, orações respondidas, passos obedecidos, mas não definem seu valor. Servem à fidelidade, não ao orgulho. O alvo não é performance, é amor que se traduz em obediência. Escolha hoje um microcompromisso de 30 dias, um texto por dia, uma oração específica, um ato de obediência concreto partilhado com alguém da igreja. No fim, avalie, ajuste e prossiga. Trilhos não fazem o trem andar por si, mas sem trilhos o trem não chega. Com a graça conduzindo e esses meios sustentando, você verá fruto. Chamado urgente. O Evangelho nunca convida para um dia, convida para hoje. Arrependimento não é emoção passageira, é decisão concreta de mudar de direção, porque vimos a beleza e a seriedade de Cristo. Se o Espírito tocou você, não negocie com o amanhã. Amanhã é a palavra favorita da estagnação. Hoje é o dia da salvação e da obediência. Arrependa-se agora. Nomeie o pecado sem eufemismos. Confesse a Deus com sinceridade. Rejeite as desculpas e planeje o abandono. Onde for possível, repare. Peça perdão, devolva o que tirou, encerre conversas e acessos que alimentam a queda. Arrependimento verdadeiro dói no lugar certo e cura no tempo certo. Compromisso público com a verdade é a resposta adulta da fé. Jesus não chamou espectadores, chamou testemunhas. Se você crê, assuma diante de Deus e de pessoas. Diga a verdade quando custar, recuse a meia-verdade conveniente, mantenha a palavra, honre contratos, confesse quando errar antes que descubram. No trabalho, isso significa ética sem barganha. Em casa, palavras limpas e promessas cumpridas. Na internet, conteúdo que edifica, não que espalha veneno. Se ainda não se batizou, procure sua igreja e dê esse passo. Se está afastado, reconcilie-se e reintegre-se à comunhão.
Se precisa romper alianças com o engano, faça hoje. Quebre o ciclo de foi mal, sem mudança, e comece a cultura do perdoe-me, aqui está o ajuste. Multiplicação é o transbordar natural de quem encontrou vida. A fé não se guarda em cofre, ela se reparte. Ore por 3 nomes específicos e sirva-os com intercessão, verdade e amor. Compartilhe esta mensagem com quem precisa de um chamado claro. Convide para caminhar com você na palavra e na oração. Marque um encontro semanal para discipulado simples. Ler, orar, aplicar, prestar contas. Não espere estar perfeito para começar. Comece pequeno, fiel e crescente. Seu testemunho, por mais comum que pareça, é ferramenta de Deus para abrir portas em corações cansados. E sim, use os canais que Deus colocou à nossa disposição para que a verdade corra. Se esta palavra ajudou você, compartilhe com pelo menos 3 pessoas hoje. Siga o canal para continuar recebendo conteúdo que sustenta sua fé e curta o vídeo para que mais gente seja alcançada. Esse simples gesto feito com intenção espiritual amplia o alcance da mensagem e apoia o trabalho de edificar a igreja. Vá além. Comente publicamente seu compromisso. Escreva em uma frase o passo de obediência que você assumiu para esta semana. Tornar visível o que Deus acendeu no secreto ajuda você a permanecer e inspira outros a se levantarem. Se precisar de palavras para começar, ore assim: Senhor Jesus, eu me rendo. Confesso meus pecados, abandono minhas desculpas e me uno à tua verdade. Dá-me coragem para obedecer hoje e graça para perseverar. Usa minha vida para alcançar outros. Amém. Agora levante-se e haja. Escolha uma reparação, envie uma mensagem, faça uma ligação, apague o que precisa sair, agende a conversa difícil, marque seu compromisso. Hoje é o dia.